Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto e, é claro, ficar por lá. E para isso nós falamos sobre temas, nós nos aprofundamos sobre temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, como ganhar mais dinheiro, como investir bem. E hoje eu vou fazer um podcast um pouco diferente, porque eu estou ministrando um curso de como ser gestor para consultores que já são sêniors, e nesse curso nós falamos sobre uma série de competências a respeito de um bom mentor, mas nunca nos ocorre de que você que é gerente, diretor de empresa, você precisa também ter algumas características de um mentor para que você possa gerir bem. Na verdade, um bom líder de pessoas educa a pessoa que quer liderar. E essa educação, ela é feita tanto pelo seu exemplo, quer dizer, aquilo que você faz no seu dia a dia, o jeito como você se relaciona com as pessoas, até a forma como você se comporta nas reuniões, mas também é claro que você precisa ter algumas características e, se possível, conhecimento a respeito de como ser um melhor formador de pessoas, até para que você tenha a equipe da forma como você deseja. E quando você pensa nos problemas que os executivos estão enfrentando hoje, os problemas de gestão de pessoas, como retenção de talentos, a atração de talentos, estão no topo da preocupação, principalmente no mercado que hoje está tão competitivo. A questão toda, eu vou tentar fazer esse relacionamento entre esses problemas que os empresários, perdão, os executivos principalmente estão enfrentando e as características de um bom mentor, para que você possa analisar se você as tem e quanto que isso pode te ajudar na solução desses problemas, ou então em você refletir se você não deseja contratar, de repente, um mentor que possa auxiliá-lo nesse seu desenvolvimento. E aqui eu começo falando justamente sobre, primeiro, os problemas que os executivos estão enfrentando. No topo desses problemas, quando a gente fala sobre gestão de pessoas, está a atração, a retenção e o desenvolvimento de talentos em um mercado cada vez mais competitivo. E toda vez que eu falo sobre esse problema, eu fico pensando exatamente no seguinte, né? Que as empresas, elas até se preocupam em reter pessoas, usando para isso os recursos que ela possui para oferecer não apenas um salário melhor, mas também benefícios. E muitas vezes se esquece de que o principal elemento para reter os talentos, ou mesmo atrair as pessoas que você deseja, está nos principais executivos ou no principal executivo da empresa. E se você não se preocupa em saber como você é, como executivo, como líder de pessoas, é claro que você não vai ter consciência de que tipo de pessoa você está atraindo e principalmente retendo, e se é o tipo de pessoa que você deseja. Por exemplo, se você for alguém muito duro, que não aceita ideias de ninguém, está sempre cobrando todo mundo para que façam as coisas do seu jeito, o que vai acabar acontecendo é que você vai ter pessoas resignadas ao seu redor. Por quê? Porque a própria experiência que você compartilha, que você provoca nas pessoas, é uma experiência que somente as pessoas que são muito resignadas vão querer ficar perto de você. Uma vez eu tive uma experiência com um líder de pessoas que ele era muito duro dentro de uma organização. Então, ele era uma pessoa que queria tudo do jeito dele, sempre do jeito dele, não poderia mudar nada. E só que, ao mesmo tempo, ele queria que a empresa, não que ele quisesse profissionalizar apenas a empresa, ele gostaria que a empresa tivesse outras ideias, executivos que viessem de outras experiências empresariais. Então, ele contratou um CFO que vinha de uma empresa multinacional. E quando esse executivo chegou na organização, ele percebeu que a empresa tinha 3 relatórios financeiros. Ele achou aquilo um tanto estranho. E quando ele olhou como que eram esses relatórios, ele percebeu que era possível você condensar esses relatórios em um só. Então, foi isso que ele fez. Ele pegou e todas aquelas informações, colocou de uma forma bastante organizada, em um único relatório, e foi apresentar esse relatório para o CEO da empresa, que era o dono da empresa. E ali ele foi fazer a reunião, e a reunião foi mais ou menos assim. Ele chegou até esse CEO e disse para ele assim, olha, tá aqui você tem esses 3 relatórios que você usa para ver como que está a empresa, mas eu consigo colocar as informações que estão nesses 3 relatórios em um só. Então, a informação desse relatório número 1 está aqui, a do número 2 está aqui, a do número 3 está aqui. Então, você, com um relatório só, consegue ter a visão que você deseja de como que está a empresa em termos financeiros.
O CEO olhou aquilo e disse para ele mais ou menos assim: olha, gostei muito disso aqui, excelente, aqui eu consigo ver de uma maneira pormenorizada aquilo que eu preciso, então a partir de agora eu quero que você faça esses 4 relatórios todos os meses para mim. Ora, não preciso dizer que, além daquilo ter sido uma enorme surpresa e decepção para o CFO, ele ficou confuso, ele falou: olha, eu não tenho condições de trabalhar numa empresa em que as coisas não são assim tão racionais, mas que seguem muito mais o jeito do dono. E é claro que, se você tem um jeito assim, é importante que você saiba que provavelmente, não é uma certeza, mas é bem provável, que as pessoas para trabalharem com você vão ter que ter ou o estofo para aguentar o seu jeito de ser, ou, o que é mais provável, vão ser pessoas resignadas ao seu jeito de ser. E nem sempre as pessoas resignadas são aquelas que surgem com ideias mais interessantes ou inovadoras. Então, é importante você entender o seguinte: independente da forma como você está atraindo e retendo certo tipo de pessoas. A questão é se você está atraindo e retendo as pessoas que você deseja para a sua empresa ou para o seu departamento. Então, quando hoje eu estava fazendo esse curso de mentoria, eu perguntei para os participantes quais eram as características que eles consideravam de um bom mentor. E se você deseja ser um bom mentor para o seu time, compara se você tem essas características que as pessoas mencionaram. Então, elas mencionaram assim: a primeira característica que foi bem interessante, me surpreendeu um pouco, mas os participantes têm razão, é que eles disseram o seguinte: olha, um mentor ele tem que ser capaz de observar e obter as evidências daquilo que o mentoriado está dizendo. Ou seja, se alguém está conversando com ele sobre algo que está acontecendo, então esta pessoa tem que ser capaz de mostrar evidências de que aquilo é real. E, sem dúvida, se você quiser ser mentor de pessoas, você precisa ser capaz de ver isso. Mas observa como isso é importante, né? Se você é um gerente ou um diretor de uma empresa, você sempre demandar dos seus liderados que eles não apenas te digam o que está acontecendo, mas, se possível, tragam evidências para que você tenha um panorama disso. Uma outra característica que foi muito mencionada é a generosidade. Generosidade de tempo, generosidade de você querer transmitir para as pessoas o seu conhecimento, a sua experiência. E, de fato, se você quer reter talentos, se você deseja desenvolver pessoas, é importante que você tenha um tempo para isso. Não é possível você imaginar que as pessoas vão se desenvolver por osmose, quer dizer, o simples fato de estar perto de você, então aquilo que você já sabe vai ser transferido para elas. Não, você precisa realmente ter um tempo dedicado ao desenvolvimento das pessoas. É evidente que quando nós falamos isso, eu não estou dizendo que você que está em um cargo bastante elevado vai ter que ter um monte de ocasiões na sua agenda para interrompê-la e aí você conseguir conversar com as pessoas. Mas aquilo que você fala nas reuniões, a forma como você fala, pode estar ensinando aquilo que você deseja para as pessoas ou então deixando-as mais confusas. Quanto maior a sua capacidade de elaborar bem as suas ideias, de tal forma que a cada resposta que você dá a uma pergunta, a cada orientação, tem ali uma semente de um conhecimento, algo que você quer que a pessoa aprenda, então você vai estar ajudando aquela pessoa a se desenvolver. Então, generosidade é uma competência interessante para todo mentor de pessoas. Uma outra característica também que foi mencionada é como envolver as pessoas e falar com todo mundo. Esse é um ponto fundamental, porque as pessoas têm perspectivas diferentes, opiniões diferentes, e, claro, existem pessoas que são mais introvertidas, outras mais extrovertidas. Então, assim, é importante você saber lidar com todo tipo de pessoa, porque se o seu time tiver pessoas diferentes, você precisa ser capaz de endereçar essa diversidade de maneira apropriada, como você deseja, para obter os resultados no seu departamento. Teve uma característica muito interessante que um dos participantes mencionou, que aqui eu tinha feito a pergunta, né, de qual mentor que as pessoas se lembravam, e esse participante aqui, ele disse algo interessante, porque ele disse assim, que o mentor dele falou assim: olha, tira a cara do livro e vai para o bar. E eu achei sensacional essa orientação, porque, de fato, que você, como mentor de pessoas, não basta você ter o conhecimento, você precisa ter a experiência real. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Se você é uma pessoa que gosta de ler, é claro que você tem muito a aprender lendo os livros, e esse é o maior problema que a gente enfrenta no Brasil. As pessoas leem muito pouco, então elas têm muito pouco conhecimento. Mas para que você possa realmente absorver esse conhecimento, você precisa saber ler e entender do que o autor
está falando. Porque senão você vira aquela pessoa que sabe falar conceitualmente sobre tudo, mas nunca vivenciou, não sabe exatamente de que objeto, de que experiência efetiva o autor está se referindo. E isso é um problema que nós enfrentamos nos dias atuais, porque em vez das pessoas aprenderem a ler, elas querem ver as coisas, elas querem aprender na prática. Ou seja, da mesma forma que não é aconselhável você somente ler, também não é aconselhável você somente ir para o bar para saber como é que é a realidade, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu estava vendo um autor que estava estudando sobre, se não me engano, sobre racismo, e ele falou algo mais ou menos assim: bom, eu queria entender sobre racismo, então viajei para Gana. Eu falei, bom, mas quem foi que disse que é assim que você aprende sobre esse tema? Você precisa primeiro ler os livros que falam sobre esse problema, para depois visitar o lugar e entender o resultado daquilo, porque o que você vai ver na realidade é o resultado de uma história, o resultado de coisas que aconteceram no passado. Então você não começa olhando, vamos dizer assim, a fachada, você precisa saber o que está por trás. E para você saber o que está por trás, você precisa ler os livros primeiro. Aí sim, quando você vai visitar, você vai entender aquilo que você está vendo. E é claro que para ser mentor de pessoas, principalmente mentor da sua equipe, é importante você ter o conhecimento, mas é importante você ter experiência também, saber como que as coisas são feitas. Sem dúvida, os melhores mentores são aqueles que conseguem articular o conhecimento com a experiência. Uma coisa importante que você vai utilizar para ser um bom mentor também é você ter uma escuta ativa. Uma escuta ativa é aquela na qual você não apenas está interessado em ouvir de maneira desinteressada a pessoa, mas fazendo perguntas para ajudá-la a descrever qual é o problema, qual é a situação que ela está vivenciando e procurando entender exatamente a perspectiva que ela está dando para aquela situação e que problema que ela está enfrentando para que você possa ajudar. E, sem dúvida, uma coisa fundamental para todo mentor e que vale para os líderes também, sim, é a confiança. Nada começa sem a confiança. Se você não conseguir transmitir isso para os seus liderados, por melhor que você seja, você não vai conseguir nem atrair ninguém e muito menos reter as pessoas. Eu fico um pouco preocupado porque, em geral, se dá a impressão de que você tem que ter de um jeito específico para que você possa atrair as pessoas, o que tem feito com que muitos executivos sejam pasteurizados, ou seja, todos eles se comportam da mesma forma e falam do mesmo jeito. Bom, isso não é muito atrativo, para ser bem franco. O que é mais importante é você ter personalidade e você conseguir dirigir as pessoas do seu jeito. E nem sempre esse jeito ele é agradável. Eu fico imaginando, por exemplo, se as pessoas acham que é fácil ou é agradável trabalhar com o Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Eu não acho que seja, mas todo mundo quer trabalhar com ele. Por que as pessoas querem? Porque sabem que estão diante de alguém que vão torná-las melhor. Então, esse foco seu como alguém que torna as pessoas melhor e você se tornar uma referência, você ser uma pessoa conhecida, não só na sua empresa, mas no mercado, é que faz com que você seja capaz de atrair pessoas e, principalmente, retê-las. E isso é algo que, às vezes, as pessoas não se preocupam, os executivos não se preocupam. Eles acham que a retenção é algo que o Departamento de Recursos Humanos tem que fazer ou algo que, sei lá, o marketing tem que atrair as pessoas para a empresa, porque a empresa tem que ter uma aura de uma empresa descolada, uma empresa bacana. E não é bem assim. O que é interessante é você ter um jogo assim, no qual você trabalhar numa empresa é bacana, mas a empresa ter você lá dentro como executivo também é um motivo de atração de pessoas. Então pense nisso, porque você adquirir essas competências que eu estou falando aqui é relevante para que você seja alguém disposto a não apenas reter, mas também desenvolver pessoas. Bom, para a gente não ficar muito na descrição aqui, só algumas outras coisas que são importantes. Você tem que ter paciência, você tem que ser didático, né? Uma coisa que é importante, às vezes você conhece pessoas que têm muita experiência, mas elas são incapazes de dar uma forma para aquela experiência que seja transmissível para as demais pessoas. E se você quer desenvolver, se você quer reter talentos e principalmente desenvolver talentos, você vai precisar ter essas características. Eles falaram de outras coisas também, como ser inspirador, motivador, ter às vezes que pegar na mão da pessoa para ensiná-la a fazer algo. Às vezes eu vejo que muita gente imagina que não precisa fazer isso porque é um pouco mais estratégico, mas em determinadas situações, aquela pessoa que até então era sênior, ela vira estagiário, porque ela mudou de emprego, ela mudou de
de posição, ou então ela tem que aprender coisas que até então ela nunca teve que se preocupar. Então, às vezes, sim, muitas vezes você, para desenvolver alguém, você vai ter que mostrar para ela, desde o começo, o que, que ela tem que fazer. Então, quando se fala de atrair, reter e desenvolver talentos em um mercado competitivo, essas competências que normalmente nós vemos em um mentor como profissional, podem ser aplicadas a você como um mentor que é, ao mesmo tempo, gerente, diretor de uma empresa ou alguém responsável por um departamento para que você possa resolver ou ajudar a resolver esse problema de retenção e desenvolvimento de talentos. Um outro problema também, que foi muito mencionado nessa pesquisa que eu fiz a respeito de quais são as preocupações dos executivos, é sobre a adaptação às novas tecnologias, né? Como manter a empresa atualizada com as rápidas mudanças tecnológicas. Olha, eu acredito o seguinte, que quando a gente fala de novas tecnologias hoje, eu participei do Tech Trends 2024 e também do Web Summit. O Tech Trends foi aqui em São Paulo há algumas semanas e o Web Summit no mês passado. A quantidade de novas tecnologias é tão grande que você precisa ter, de fato, uma agenda que possa te dar uma ideia de para onde que o mundo está indo em termos de tecnologia. Porque o que acaba acontecendo? Atualmente, existe muita gente falando sobre inteligência artificial, mas eu percebi que a maioria dos executivos e gerentes, diretores de empresa, ainda não estão utilizando a inteligência artificial, às vezes até por preocupações com o LGPD, enfim, com as questões de compliance dentro da empresa. A minha recomendação a você é que você faça isso, então, na sua casa, fora da empresa, mas que você tenha interesse em saber em que ponto que estão essas tecnologias. Especialmente a inteligência artificial é algo que é muito útil para quem tem um trabalho intelectual, como é o caso dos executivos, que tem que ler relatórios, compreender o que está sendo mandado para ele, os números, tem que lidar com muitos e-mails. Então, hoje você tem, na inteligência artificial, um suporte importante para a sua vida executiva, que é, diga-se de passagem, uma vida intelectual, onde você toma decisões baseadas em seu conhecimento, em sua experiência. E é claro que você precisa ter todo o suporte para isso. Eu acho que, particularmente no que diz respeito à IA, é uma tecnologia que ela vai realmente causar muitas disrupções no mercado, porque ela permite fazer coisas que vão tanto tornar um profissional mais produtivo, quanto diminuir, por exemplo, o trabalho de outros profissionais. Principalmente quando você fala em questões que são relacionadas a você escrever um texto, escrever um relatório, responder uma mensagem de e-mail, ou ter ideias de como organizar aquilo que você precisa fazer, inclusive estrategicamente, a inteligência artificial te ajuda muito. Então, eu acho que a principal utilidade hoje, falando sobre segurança, ou seja, utilizar a inteligência artificial de maneira segura, ela é muito útil para você formatar informações mais do que você obter informações dela, porque você nunca sabe qual base de dados que está lá do outro lado. Agora, você formatar um relatório, formatar uma mensagem de e-mail, organizar, você perguntar para ela quais são dar uma geral para você nas mensagens de WhatsApp ou de e-mail que você recebeu ao longo do tempo, ou enquanto você estava dormindo ou em uma reunião, isso é importante para você ganhar produtividade. Então, o principal ganho que vai ter na inteligência artificial em um primeiro momento é de produtividade, e em um segundo momento, sim, infelizmente, algumas profissões aí vão ser muito afetadas e modificadas em função da inteligência artificial, principalmente relacionadas a que precisam gerar relatórios, imagens, textos e assim por diante. Na Febraban Tech da semana passada aconteceu algo que foi bastante polêmico, porque um dos palestrantes ali, no meio de uma mesa, de um painel, disse que ele, em vez de consultar o departamento de TI para fazer um determinado aplicativo, enfim, um determinado programa, ele resolveu fazer por conta própria usando a inteligência artificial. E ele fez, deu errado, aí ele acabou consertando, mas o fato é que ele conseguiu desenvolver um pedaço de software ali para resolver um problema dele, sem usar o departamento de TI. E a polêmica toda foi porque o pessoal de TI ficou revoltado com isso, porque ele não usou compliance, ele não usou as melhores práticas, eles não foram consultados, enfim, houve toda uma discussão nas redes sociais e também em alguns artigos que foram escritos, mas é importante você observar exatamente isso. Se você hoje trabalha com algo, como é o caso de programação ou da área de TI, que
pode ser substituído ou pode ser feito por uma inteligência artificial, saiba que os seus clientes, os usuários, vão fazer isso e você pode ter problemas. Então, a adaptação às novas tecnologias depende de você se expor a elas. E, claro, minha recomendação é o seguinte: estão tendo muitos eventos nesse momento relacionados a novas tecnologias. Você que é executivo, você que é empresário dentro de uma empresa hoje, você tem que participar desses eventos, porque senão você não tem como acompanhar tudo aquilo que está acontecendo. E, é claro, se possível, participar de grupos de WhatsApp, entrar em grupos de discussão e ver sobre o que está sendo falado, porque é muito difícil você se manter atualizado nas novas tecnologias se você não entrar em contato com as pessoas que falam sobre elas e que estão em contato com elas regularmente. Tome muito cuidado, porque eu acho que, especialmente no que diz respeito à inteligência artificial, algumas pessoas ficarão obsoletas muito mais rápido do que elas imaginam. Então, como mentor de pessoas, você precisa adquirir conhecimento, e o adquirir conhecimento, nesse caso, é não apenas ler a respeito, mas participar de eventos, fazer network, para que você se mantenha atualizado. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, que tem preocupado muito os executivos, é as incertezas... exatamente isso, as incertezas econômicas e políticas, né? Como navegar em um ambiente de incertezas econômicas e instabilidade política. Eu acho bem interessante, eu tenho ouvido muito essa expressão, incertezas econômicas, instabilidade política, e, para ser bem franco, eu nunca vi um momento tão claro a respeito da economia e mesmo da política, porque você está enxergando que hoje, em termos econômicos, os bancos centrais eles estão emitindo muita moeda, então é evidente que a certeza que nós temos é que vai ter inflação. Eu não vejo como por que as pessoas estão achando que é um ambiente incerto. Nós vamos ter um desarranjo no preço relativo das coisas, isso está acontecendo no mundo inteiro, então você tem que se preocupar justamente no quê? Toda vez que você está num ambiente inflacionário, você precisa ser capaz de produzir mais, de fazer produtos com uma quantidade menor, enfim, você precisa dar um jeito de fazer com que o seu produto ou serviço caiba no bolso da pessoa que é o seu cliente, porque senão você não vai conseguir lidar com essa questão. Então, assim, eu não vejo tantas incertezas aqui, sim, quanto as pessoas estão dizendo, porque a gente está vivendo num ambiente de inflação, essa inflação ela vai perdurar ao longo do próximo tempo. Nós temos aí uma reforma tributária catastrófica, então, assim, você que trabalha com serviço, esteja preparado, porque vai aumentar muitos tributos, que, junto com a inflação, significa que as pessoas vão ter menos dinheiro no bolso. Eu sempre me surpreendo, porque os executivos parece que não gostam muito de participar dessas discussões, e, no entanto, a gente está falando de estabilidade política. Não, a gente está em um governo que ele mesmo assumiu, o próprio presidente assumiu que ele é comunista. E qual que é o princípio disso? Significa que, como Karl Marx dizia, né, a gente não tem que roubar a propriedade privada das pessoas, a gente tira a propriedade delas por meio de tributos. Então, se é um governo que segue essa linha, é evidente que, junto com a inflação, há um aumento de tributos, de tal forma que diminua a sua capacidade de ter coisas. Então, assim, eu não vejo essa incerteza tão grande quanto as pessoas estão dizendo. Eu acho que eu tenho certeza que vai ter inflação e tenho certeza que vão aumentar os tributos, que, portanto, a maioria das pessoas vai ter menos dinheiro para poder comprar produtos e serviços, por exemplo, os produtos e serviços da sua empresa. Isso, estrategicamente, significa que você precisa ter produtos com um valor que caiba no bolso das pessoas, então produtos que são ou menores ou produtos que possam ser entregues de maneira otimizada. Olhando para o tema anterior, nós falamos sobre a adaptação às novas tecnologias, é daí que vem a importância da inteligência artificial, de você conseguir utilizá-la para produzir com menos custo e, portanto, em maior escala. Mas, assim, as pessoas falam sobre incertezas econômicas e políticas, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que é muito claro o que está acontecendo e o futuro que está vindo por aí. Eu acho que a tendência a isso é que as coisas fiquem um tanto caóticas, e, em meio ao caos, aquele que souber para onde olhar é aquele que vai entender muito mais o que está acontecendo. Então, assim, nós, aqui no canal Executivo, a gente sempre procura passar para vocês informações de como que está a questão econômica. Aliás, eu pretendo chamar o Flávio Muniz novamente aqui para fazer um episódio conosco, para dar um panorama econômico, que nesse momento a economia está andando de lado, mas está andando de lado significa que estão acontecendo mais coisas do mesmo. A inflação está aumentando, as pessoas estão sendo equivocadamente olhando para como que está a Bolsa de Valores nos Estados Unidos
Então, dá a impressão que a economia está indo bem, mas você consegue ver claramente que eles estão com sérios problemas econômicos. E eu falo muito dos Estados Unidos, porque a crise econômica provavelmente vai começar em um país como os Estados Unidos. Ou então você também pode olhar para a China ou para o Japão, enfim, você países relevantes onde você vai ter um início de uma grande crise. Mas isso você não tem como saber nem quando, nem exatamente o que vai acontecer, mas você vê que a tendência é essa. E na esfera política, o que está acontecendo também é nós estamos indo um pouco para um caos, porque você pode observar que isso que aconteceu na França, em função da forma como a política foi organizada nessas repúblicas que nós vivemos hoje, você vê que a maioria da população vota, mas vota em um certo candidato, mas quem ganha é o outro, né? Então foi o que aconteceu mais ou menos na França. Se você prestar bastante atenção no que aconteceu ali, você vai ver que os candidatos que tiveram mais votos não foram aqueles que necessariamente foram eleitos, porque eles têm aquele sistema de voto distrital. Não vou entrar em detalhes para não cansá-lo, mas dá uma olhada lá que você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. Então, com relação às incertezas econômicas e políticas, o que isso tem a ver com mentoria? Um bom mentor, ele é uma pessoa bem informada. Então, ele tem que saber o que está acontecendo e como isso afeta os seus executivos, as pessoas que estão fazendo mentoria com ele. E você saber o que acontece significa que você tem boas fontes de informação. Não preciso te dizer que as fontes que são populares ou que todo mundo lê não são as fontes mais adequadas para você se informar. Eu acho que essas fontes que as pessoas veem, assim como a maioria da população, é importante para você saber o que todo mundo está vendo, o que as pessoas estão entendendo da situação, mas eu espero que você tenha fontes mais profissionais e mais profundas. Se você não sabe que fontes são essas, você me dá um toque aqui, eu coloco para você. Isso aí já coloquei em outros vídeos, mas é importante você escolher bem as fontes de informação para saber exatamente o que está acontecendo. Bom, essa incerteza econômica e política gera o quarto tema aqui, que também é importante você saber que é algo que está preocupando muitos executivos hoje, que é a pressão por resultados. Olha, eu digo hoje, mas a pressão por resultados, pessoal, não importa se você está em um bom momento econômico, ou se você está num momento de crise, ou num momento como agora, que a economia, eu falei para você, está andando meio de lado, mas é provável que a gente tenha uma crise em algum momento. Pressão por resultados sempre vai ter. Qualquer pessoa que já trabalhou em vendas e negócios sabe que isso é assim mesmo. E é claro que o entregar resultados no curto prazo sem comprometer a sustentabilidade de longo prazo, eu acho o seguinte, isso daí é o que eu procuro fazer em todo o meu trabalho, quando eu falo, inclusive, sobre a formação de líderes, né? Quando eu digo sobre líderes transformadores, o bom líder, ele procura usar a sua liderança para gerar os resultados que precisa hoje, sem comprometer o futuro. Entretanto, pessoal, nem sempre isso é possível. O que eu vejo é que, dentro das empresas, nem sempre os executivos são bem informados, e justamente por essa má formação, o que acaba acontecendo é que a tendência é todo mundo queimar os resultados de longo prazo, fazendo os números de curto prazo. Quando vocês olham, inclusive, as fraudes que tem por aí em certos negócios, você vê que essas fraudes ocorrem justamente porque o executivo não consegue dar o resultado que precisa, ele está querendo ter o bônus, ter a grana dele, então o que ele faz? Ele frauda realmente as operações, e isso faz com que a empresa apresente um bom número para que ele tenha o bônus dele, e em alguma hora isso é descoberto, e é claro que isso não é bom para ninguém. E aí que vem a necessidade de você ter um bom mentor, ou, no seu caso, se você é um executivo, você se transformar também em um bom mentor, porque, em geral, o mentor é uma pessoa mais experiente, tem mais idade do que você, tem mais conhecimento de vida e já passou por situações de pressão e sabe como que você tem que responder a essas questões sem ter nenhum problema no aspecto, na perspectiva ética ou moral. O seu caráter, na verdade, ele se desenvolve na agitação do mundo. Então, assim, não adianta muito você ser uma pessoa que teve boas notas na faculdade, sempre foi muito estudioso, intelectualmente é alguém que é privilegiado, se você, quando realmente enfrenta problemas, você perde o seu caráter, você perde a sua ética, enfim, você não é capaz de manter, por exemplo, as operações dentro das regras de negócios. Então, é importante isso, porque quanto mais avança o tempo, quanto mais, na minha opinião, mais se aproxima a eleição americana, mais problemas nós teremos na economia, entre outros fatores. Outros fatores que eu me refiro, sendo bem específico, existe uma previsão também de que talvez a gente tenha uma nova pandemia. Aliás, no Rio de Janeiro vai ter
vai ter uma reunião agora semelhante àquela reunião que teve em 2004, fomentada pelo Fórum Econômico Mundial, onde se falava de pandemia, a pandemia acabou acontecendo. Então vai ter uma reunião no Rio de Janeiro também de como os governos, como os países devem responder às próximas pandemias. Então fique de olho nisso, porque realmente pode ser mais um fator caótico aí ao longo prazo. E mais do que isso, você como executivo vai enfrentar pressões e você precisa ter alguém, preferencialmente uma pessoa mais experiente do que você e que possa te orientar a respeito de como lidar com todas essas pressões para entregar o resultado no curto prazo com equilíbrio de longo prazo. Não vai ser fácil e, às vezes, pessoal, isso não é possível. Às vezes a gente faz alguns resultados acontecerem sabendo que vai comprometer de alguma forma lá na frente. Mas, se você não tem outra alternativa, a gente precisa saber lidar com essa consequência. Ou seja, nem sempre o fato de você queimar o longo prazo significa que você fez algo fraudulento ou algo ilegal. Simplesmente você agiu de uma forma que você sabe que vai ter que lidar com os resultados difíceis nos próximos anos. Então, você tem que ter preparado para isso. E o quinto e último problema, que também pode ser útil a você ter um mentor ou se interessar em se transformar em um mentor, é o compliance e a governança corporativa, que é como assegurar a conformidade com leis e regulamentações em constante mudança. De fato, de novo, eu sempre me preocupo que os executivos falam muito pouco sobre regulação e não pressionam, sei lá, um deputado, um senador. Eu não vejo tantos executivos assim colocando um post na rede social reclamando do excesso e, às vezes, dos absurdos que existem nas regulações, principalmente no Brasil, porque me parece um tanto evidente que organismos como a ONU, o Fórum Econômico Mundial e mesmo países europeus como a Noruega, Dinamarca, a própria Inglaterra e a França impõem legislações no Brasil que são ruins para nós, mas benéficas para eles. Então, acho que o executivo ele tem que ter a personalidade de dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, porque essa legislação que o Brasil cumpre, outros países não são obrigados a cumprir. Então, justamente por conta disso, que é importante você observar que você ter um mentor, você se desenvolver com essas características de um mentor, pode ser útil para você ter personalidade para defender os interesses, não apenas da sua empresa, mas os interesses do Brasil também. Está na hora dos executivos brasileiros se darem um passo à frente e também defenderem não apenas aquilo que é importante para o seu negócio, para a sua empresa ou para a sua carreira, mas para, olha, peraí, não adianta nada você ter dinheiro aqui no Brasil, você ir bem em um país que vai mal. E muitos dos problemas que nós enfrentamos é por conta desse excesso de legislações que, ao meu ver, são estapafúrdias. A pressão sobre nós está aumentando para nós adotarmos legislações e regras cada vez mais absurdas que não são cumpridas por outros países e que, portanto, prejudicam a nós. E você, como executivo, tem condições de entender o que está acontecendo e se manifestar de forma a deixar claro que isso não está correto, não é assim que a gente deveria conduzir o país, muito menos os negócios. Então, assim, eu acho que é importante você pensar sobre isso, porque, assim, por melhor que você seja, se cada vez mais há condições de restrições para o seu negócio, é claro que vai ficar cada vez mais difícil de você atingir os resultados. E aí, voltando às questões anteriores, né? Você tem um compliance, uma governança maluca, mas você é pressionado por resultados. Isso daí também gera incertezas econômicas e políticas e exige que você aprenda novas tecnologias para você poder dar conta de tudo isso. E aí é claro que ninguém quer trabalhar na sua empresa, porque ninguém consegue fazer nada sem bater em um compliance ou bater em uma regra que é extremamente absurda. Então, acho que nós, como executivos, precisamos começar a falar um pouco mais. Se você não tem interesse de falar numa rede social, mas converse com um deputado, com um senador, converse com as pessoas internamente na sua empresa, que as regras que estão sendo colocadas para nós aqui no Brasil não são interessantes para nós e que isso está prejudicando os negócios. Isso aí você não precisa te dizer que existem organismos internacionais que têm interesse nisso, então você precisa ser capaz de combater isso também, até para que você tenha uma vida um pouco mais fácil, já que nós executivos somos tão cobrados por resultados. Bom, fazendo uma recapitulação aqui, tudo aquilo que eu falei para você de características de um bom mentor, quer dizer, você precisa ter conhecimento, você precisa ter generosidade, você precisa ter abertura para conversa, saber fazer perguntas, uma escuta ativa e tudo mais. Isso pode ajudar você a se desenvolver como um bom gestor, porque o bom gestor, o bom líder, ele ajuda as pessoas, ele forma, ele educa as pessoas que estão abaixo dele. Você liderar tem muito disso. Quando eu falo de você ser um líder transformador,
significa que o líder ele tem que ser, acima de tudo, um educador de pessoas. Porque ao educar as pessoas que estão abaixo de você, você tem o time que você deseja. Você querendo ou não, você educa as pessoas, tá? O seu jeito de ser forma as pessoas que estão abaixo de você. A questão é saber se as pessoas estão sendo formadas do jeito que você deseja ou não. Isso aí é uma coisa para você pensar. Mas o meu propósito aqui foi exatamente mostrar para você que você ter certas características de um mentor pode ser muito positivo para você como gestor de pessoas e como executivo. Isso pode ser muito benéfico para a sua carreira, porque isso aumenta a sua musculatura executiva e faz você ter essa força necessária para que a sua carreira vá mais alto. É importante, se você que não gere pessoas, se você está querendo chegar a um cargo executivo, a um cargo de gestão, você tem que saber todas essas questões, quer dizer, como que você ouve melhor as pessoas, tem uma escutativa, como que você pode formar pessoas, como que você transmite o seu conhecimento, como que você organiza didaticamente aquilo que você quer transmitir. Tudo isso faz parte da gestão de pessoas de excelência e eu espero que você use isso no seu desenvolvimento, principalmente para resolver essas questões aqui que hoje estão na cabeça da maioria dos executivos. Retenção de talentos, você saber lidar com as novas tecnologias, as incertezas da economia e da política, e, é claro, você lidar com o compliance e as regras que, por vezes, são absurdas dentro das empresas. Pense nisso e você vai fazer a sua carreira ir mais alto. Bom, pessoal, como eu falei, hoje eu quis fazer um podcast um pouco diferente, espero que tenha sido muito útil a você, que você tenha gostado, deixe um comentário, compartilhe, e, é claro, na próxima quinta-feira, 19h30, mais um podcast aqui no canal O Executivo. Um grande abraço e até lá!